Olá, tudo bem? Bom, há muitas pessoas que buscam, né, conversar comigo, fazer um atendimento, uma terapia sagrada, seja com problemas familiares, seja com problemas pessoais, processos de autoconhecimento, pessoas que querem desenvolver a sua percepção num nível mais multidimensional. Mas todas elas, de alguma maneira, esbarram na questão da autonomia. A autonomia dos seus sentimentos, das suas emoções, de como cocriam a sua vida, a sua manifestação real da realidade onde vive, como vive, com quem vive, né, de como se comunica. Então eu fiz um apanhado geral. O que a gente tem que pensar é que por trás dos fenômenos mediúnicos tem essa busca da autonomia, de um crescimento, de uma expansão que envolve o nosso comprometimento. O comprometimento com o quê? Com a nossa realização de quem nós somos. Então vamos falar de algumas coisas. Existem fenômenos espirituais, fenômenos mediúnicos, que são espontâneos. E existem fenômenos que são provocados ou intencionados, né? Que são invocações, que são conexões que a gente busca fazer. Ao longo da minha vida, e aliás eu gostaria de dizer que todas as minhas maiores dificuldades, todas as minhas dores, as minhas lágrimas, elas me trouxeram na experiência de fazer com que o meu processo ganhasse um sentido num aspecto fundamental, que é a sombra, aquilo que parece que está na não-luz, aquilo que nos causa incômodo e dor e uma série de coisas que tira a nossa liberdade, aparentemente. Ela também traz ensinamentos profundos de nós mesmos, do nosso propósito de alma, que justamente nos dá propriedade para agirmos no auxílio e nas nossas realizações. Então, a gente tem que olhar também para as nossas dificuldades com muita coragem, com um espírito investigativo, com determinação. Então não basta você olhar só para aquilo que te faz feliz, que te faz rir, para aqueles sentimentos puros e elevados. Então eu passei desde a minha adolescência, eu passei muito, assim, tipo 2 décadas frequentando assiduamente o centro espírita que eu frequentava, Dr. Bezerra de Menezes, em Guarulhos. Frequentei Jesus é o Caminho, uma casa também que era minha casa, assim, minha segunda casa. Mas todo aquele período, eu enxergava que eu tinha que fazer a tal reforma íntima a partir dos valores. Então, eu não sabia exatamente como, então eu praticava aquilo que eu sentia de praticar. O auxílio social, a oração. Mas, depois que eu me distanciei e de fato fui ser mãe, né, enfim, fui viver o meu processo da vida, no desconforto daquela segurança que as experiências mediúnicas te trazem, vamos dizer assim, enquanto eu estava no centro espírita era muito gostoso, minha vida era muito bonita. Mas eu não mexia em questões que eu precisava mexer para de fato chegar à minha realização profissional, à minha realização enquanto propósito. Então aquele período foi extremamente importante para mim, porque me deram muitas ferramentas. Mas o que eu fui viver depois, né, nas últimas décadas, foi o embate, foi o encontro de fato com a realidade daquilo. A realidade, eu não estou falando realidade espiritual ou de terceira dimensão, eu estou falando a realidade das coisas que eu precisava encontrar para poder transcender elas e tomar um novo rumo de sentido para a minha vida. Ou seja, eu precisava
Eu precisei passar por essas circunstâncias difíceis para poder ter clareza, um pouco mais de maturidade para enxergar o processo. Porque no centro espírita eu não via um processo integrado da minha vida, da minha mente, do meu corpo, do meu espírito. Eu via como se eu estivesse trabalhando o meu espírito, entende? O meu corpo era secundário, a minha mente... eu queria manter um padrão vibratório elevado. Só que quando a gente tem filho, a gente passa a amamentar, passa a madrugada sem dormir, tem que lidar com o trabalho ao mesmo tempo, tem que lidar com todas as demandas, principalmente do universo feminino, que são multitarefas. A gente percebe muitas incoerências e a gente consegue perceber muitos padrões e muitas coisas que a gente precisa mudar para, de fato, sermos quem somos. A gente começa a ter um processo de autoconhecimento muito mais profundo. Então vamos começar falando dos fenômenos espirituais nesse caminho. Os fenômenos espirituais, os fenômenos mediúnicos que acontecem lá atrás, às vezes desde a infância, né, alguma coisa que acontece que chama a nossa atenção, elas podem ficar no estado dormente, mas elas precisam ser lembradas, porque isso também é informação. É um conteúdo, é uma informação, um dado que vai te levar a impulsionar todas as questões do seu autoconhecimento. Então, eu lembro, por exemplo, uma vez que eu estava tomando banho, eu estava fazendo faculdade de artes visuais, né, artes plásticas, e eu estava assim encantada pra caramba com um artista que era o Egon Schiele. O Egon Schiele, ele tem uma linha expressiva, uma coisa maravilhosa de desenho, que assim, eu me identificava muito com o meu próprio desenho. As curvas, os ossinhos das mãos, é um negócio assim que eu atraía muito assim, esteticamente, né? Porém, o assunto, o tema do Egon Schiele é mais pesado do que aquilo que eu me identificava na época já. Ele tem uma conotação sexual que é exagerada. Então, apesar do desenho ser potente demais na sensibilidade, o tema dele, o conceito que ele trazia, para mim, era um pouco contrastante, assim, do meu ponto de vista sobre o que eu gostaria de falar na minha arte, expressar na minha maneira de pintar, de desenhar, os conceitos, né? Porque a arte ela se compõe também do conceito, da intenção, da narrativa, né? Do assunto, junto com a estética, né? Então, um determinado dia eu estava lá, eu era super novinha, né? Eu devia ter uns 19 anos, por aí. Nesse dia eu saí do banho, fui entrar no meu quarto, e no meu quarto tinha uma pintura grande, assim, que eu estava fazendo. Só que naquela semana eu tinha lido muito sobre arte, sobre a maneira do Egon Schiele de se expressar, da qualidade pictórica, né, do trabalho dele, enfim. Eu estava bastante conectada a ele, mas querendo demais exercitar aquela linha de desenho fantástico, sem eu saber, né, que eu estava me conectando ao próprio artista. Naquela época eu fazia evangelho no lar, eu já elevava muito assim, o pensamento nas preces, nas orações, então eu já tinha entendido que isso era possível pela própria experiência, da gente ter imagens, né, num nível de dimensões tão elevadas que a gente consegue acessar a pura luz e tal, né, o grande sol central. Enfim, eu não sabia exatamente o que era, mas eu tinha essa ligação. Então eu fui no meu tomar banho, eu já era médium, trabalhava no centro espírita, tudo. Não tinha percebido a conexão com o artista. Então eu saí do banheiro, que era do lado do meu quarto. E quando eu entro no meu quarto, eu me deparo com uma pessoa, um cidadão, mexendo na minha pintura. De costas, né? Ele estava de frente para a pintura, mexendo na minha pintura. Ele estava como se estivesse pintando em cima da minha pintura. Na hora,
Eu tomei um susto, né? Meu coração disparou assim, eu tava de toalha. Mas na hora, pelo meu conhecimento do centro espírita, dos trabalhos que eu ajudava, que eu realizava, mediúnicos também, na hora eu falei para ele, eu recuei primeiro, né? Eu voltei rapidamente assim para fora do quarto, daí eu entrei no banheiro assustada e caí em mim. Eu falei, não, o quarto é meu. Daí eu voltei e falei, você não tem direito de vir no meu quarto, esse espaço é meu, essa pintura sou eu que estou fazendo e eu peço que se retire imediatamente. No que eu falei isso com tanta firmeza que até eu me estranhei, porque eu era extremamente tímida, calma, meiga, enfim, era essa expressão que eu tinha na época. Eu pus ali toda a minha força da minha presença e falei, não é o seu lugar, não tem direito de entrar no meu quarto. E aí ele foi embora, sumiu. Mas aquilo foi um grande exercício de eu pensar nas minhas escolhas, com quem eu me conecto. Então, não é que a gente tem que ser extremamente seletivo, mas a gente tem que jogar na nossa emoção, no nosso coração, no nosso amor, aquilo que nos propicia o bem-estar. A gente desenvolve, naquela época eu não tinha atrelado as coisas, né? A energia daquele espírito, o que ele manifestava, qual que era a sua intenção. E por outro lado, qual que era a minha intenção, né? Então a gente, anos depois, a gente começou a ter clareza que a gente precisa estar consciente, não é? Mas estar consciente também é estar consciente das escolhas e das intenções que a gente pratica no dia a dia. Porque isso vai ocasionar as manifestações. Não estou falando só manifestação espiritual. Eu estou falando da manifestação de tudo, da nossa rotina, do fluir do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, da comida que a gente prepara, das relações familiares que a gente tem, das respostas que a gente tem dessas comunicações com as pessoas, com as relações, seja no trabalho, enfim, todas as realizações do dia a dia, inclusive com os nossos animais, todas as relações, né? Qual que é a resposta, qual que é a realização que vem dessa intenção de como eu me expresso, de como eu me conecto e o que eu produzo em termos de resultado. Então, se a gente pensar que a gente cria, né, que a gente cocria mentalmente as experiências que a gente precisa passar e as experiências que a gente pode propiciar também para as outras pessoas, é através da intenção. Então, os valores aprendidos no centro, eles foram se requalificando à medida que eu fui vivendo as experiências com as pessoas. Então, eu achava que empatia era eu me colocar no lugar do outro. Mas a empatia, na prática, ela é muito além disso. Ela se ressignifica no contato nas relações. Não, ela sai do campo da teoria. Então, empatia é eu me colocar no lugar do outro com os olhos do outro, com a experiência que o outro tem, o máximo possível. Eu me colocar no lugar do outro, não com a minha visão de vida, mas com a visão dele. Então, é muito além, né? É muito além de, por exemplo, você falar de amor no centro espírita e entender de fato como e quem você ama, como é que você escolhe amar. Você ama, que é esse amor, né? Você precisa nutrir, é um organismo, então se a gente não nutre, ele resseca, ele perde sentido. Como que é o amor para você? Então, viver com as pessoas, viver na coletividade, viver nas relações, fazem a gente elaborar para que isso se torne sabedoria, né? Para que toda experiência sentida se torne uma sabedoria, né? Bom, voltando então a esse fenômeno, ele foi espontâneo, que aconteceu no meu quarto, né? Outras vezes aconteceram também
Por exemplo, uma noite eu acordei e havia um ser. Assim, quando a gente vê desenhos e ilustrações de qualquer irmão, de qualquer ser que não seja aqui do planeta, né, ainda que seja uma figura humanoide, poxa, a gente reconhece aquilo, seja um Grey, seja, né, tem várias características. Mas aquele ser era completamente diferente de tudo que eu já tinha visto. Mas ali caiu a ficha para mim de uma estética completamente diferente de tudo que eu tinha visto. Humanoide, mas eu falei, gente, será que as pessoas estão representando no desenho isso? Mas na verdade não é nada, não é isso. A pele é diferente, a forma é diferente. Então, existem, imagina, se a galáxia tem o tamanho que tem, as galáxias ou os universos, você imagina quantos tipos de manifestação física, quantos tipos de aparência, de estética, de possibilidades, né, que os seres podem se manifestar. Então é óbvio, né, que o meu estranhamento foi, assim, foi da surpresa mesmo, mas são coisas que a nossa mente às vezes desconhece e são realidades que existem, né? Mas são espontâneos. Então, esses fenômenos espontâneos, eles acontecem na nossa vida. Às vezes, não são frequentes, são casualmente, mas são momentos assim cruciais da nossa vida, que trazem uma lição para aquele momento, trazem uma reflexão. As pessoas me procuram, às vezes, que elas precisam de certas comprovações. Então, elas não falam isso diretamente, mas pela conversa, pela maneira com que elas querem se sentir seguras com o que elas estão vendo mediunicamente, com que elas estão entrando em contato com fenômenos espirituais, né? Ou desdobramento também através de processos da própria meditação. E elas se sentem às vezes inseguras com o que vem em termos de comprovar se aquilo é da imaginação ou se aquilo realmente aconteceu. Olha só como a experiência da gente é importante. Quando a gente estava lá atrás fazendo as primeiras aulas de mediunidade, né? Cursos mediúnicos nos centros espíritas, né? A gente aprendia que muitas pessoas eram assim também. A gente compreendia que a gente era capaz de bloquear o fenômeno mediúnico. Como? Duvidando, perdendo a concentração, utilizando a ferramenta mediunidade de uma forma que nos prejudicasse o outro. Todo mundo perde? Não, depende de qual ensinamento isso vai trazer à sua consciência, tá? Mas é comum que se perca a mediunidade quando você mesmo renega ela também. É para sempre? Não, porque é você que determina, é a sua própria consciência. Então essa autonomia que a gente tem que aprender quando lida com a mediunidade você está à frente dos fenômenos, como uma pessoa que libera para que ele aconteça, qual o nível que ele vai acontecer e qual é a qualidade, quais são os teores, né? Qual é a intenção desse fenômeno, dessa comunicação espiritual, desse fenômeno mediúnico, tá bom? Então acontecem também de formas espontâneas, que fazem parte dos nossos processos, né? Se depende da nossa vontade inconsciente ou não, mas elas acontecem, né? E também nesse ponto onde eu falei que você começa a entender a sua própria autonomia no processo que faz parte do seu autoconhecimento. Então, como eu trabalho o fenômeno mediúnico? Através da minha intenção. Como que eu melhoro a minha percepção? São vários exercícios de percepção, desde aquele onde que você começa a praticar a ativação dos centros de energia das suas mãos, para você doar a energia e praticar a autocura. Então esse é um exercício que é um processo que não é demorado,
que basta você fazer alguns treinos, treinar, sentir a energia, criar uma bola de energia, utilizar as cores. Você tem que estudar as cores dos raios verdes. Você pode procurar isso através da Grande Fraternidade Branca, que não é uma coisa que se constitui aqui, né, numa instituição. É uma entidade em termos espirituais onde vários mestres atuam, tá? Eles trabalham com as cores, com os 7 raios. Esses 7 raios têm plena conexão com as cores do arco-íris, tá bom? E cada raio de cor produz um efeito mental, energético, né? Na emoção, que é espiritual também, que se manifesta em todas as dimensões, tá? Então é legal estudar isso também, para você intencionar a cor na sua cura. Então são vários exercícios. A aplicação de paz é a aplicação de amor. Então você se colocar ali para curar e você se autocurar. É essencial você aprender a se autocurar, a decretar a sua cura dos animais, das outras pessoas, impor a mão, mentalizar o seu planeta, né, o nosso planeta, enfim. Isso é uma maneira da gente intencionar através desse exercício. Limpar o seu campo, pô, não tô legal, tô com emanações desagradáveis, memórias familiares, são muitos padrões que a gente carrega, familiares. Esse é mais um assunto que vai interferir também na sua capacidade de comunicação espiritual. Então, primeiro é preciso fazer um autoconhecimento, purificar todas as suas memórias, os seus padrões, os seus hábitos. Para quê? Para que você, quando vá se colocar ao serviço, você esteja inteiro, você tenha capacidade de se concentrar no serviço, na intenção. Agora vamos falar de uma coisa também. Quando eu falo serviço, eu não estou falando só no centro espírita, o seu trabalho espiritual de cura. O seu trabalho espiritual de cura, ele pode estar atrelado ao seu trabalho profissionalmente. Ah, preciso ser um terapeuta holístico? Também pode ser, mas não precisa. Você pode trabalhar em qualquer área do conhecimento profissional que você escolheu, que você gosta, que você se identifica, porque ali vai estar o seu propósito de alma também. Então a gente precisa fazer um trabalho de descobrir quais são os nossos talentos, os nossos pontos fortes. E é aí que se esconde a realização, tá? Esconde porque a nossa sociedade, desde a escola, nos propõe outro método, que a gente sabe bem disso. A gente sabe também que é um método que serve a muito poucos, que é um poder que nos foge, ao passo que a autonomia traz o poder pessoal para a gente mesmo. A gente deixa de servir a uma causa limitada, que é um poder de um sistema econômico, né, que a gente tem aqui predominante, e a gente começa a criar sistemas paralelos, como se fosse uma crença mais coerente de um sistema mais coletivo, tá bom? Então a gente não pode pensar nas ferramentas com peso, tá? Então tudo que é energia, tudo que a gente manipula, ela vai gerar de acordo com a nossa intenção, de acordo com os nossos valores, que são... Quais são os principais valores? Você pensa aí dentro de você, quais são os seus valores? É o amor? A compaixão? É a gratidão? É a empatia? É o senso de justiça? É o perdão, né? Quais são esses valores que a gente tem que colocar, que trabalham junto com a coragem, que trabalham junto com a superação, com a sua integridade. Então as pessoas falam para mim que a gente trabalha, né, nas terapias também, uma limpeza que é super importante de mudança, de quebra de padrão, que é usar a ferramenta do dinheiro, né? A gente harmoniza a questão financeira na vida das pessoas quando ela enxerga o dinheiro como ferramenta, não como tabu. Então, nas crenças antigas, se atrelava muito a questão da posse, né, ao poder. Por quê? Porque qual que era a intenção?
senão desse sistema que a gente vive hoje, né, descarado, assim, onde a intenção e o dinheiro às vezes não estão atrelados. Ou elas estão atreladas de uma forma totalmente desequilibrada, emaranhada, né? Ou atrelada à culpa, né? É uma culpa que vem muito da religião, num ponto que a religião ainda segura, prende as pessoas para um controle, né? Que perde a autonomia individual do singular. Então, quando a gente faz esse processo de autoconhecimento e a gente ganha autonomia, a gente traz a responsabilidade para a gente, é uma autonomia na mente, né, na ação, mas que ela começa no mental, no campo mental que vibra. E vibra o quê? Intenção, ação, cocriação. Então, nesse sentido, o dinheiro, o recurso financeiro é o quê? É possibilidade de você manifestar aquilo que você quer manifestar. E aquilo que quer manifestar muitas vezes pede um microfone, ou pede uma sala, ou pede uma roupa mais adequada, mais profissional, mais confortável, pede que você esteja bem alimentado, que a autonomia do seu corpo, nos alimentos que você escolhe comer, no descanso que você precisa, no filme que você quer assistir, que condiz com a pessoa que você é. Então, o dinheiro ele é ferramenta de liberdade, de segurança, de autonomia também. É essencial? Depende do que você quer viver. Mas só você sabe o que você precisa. Então, a gente precisa ter autonomia e parar de ficar ouvindo o zum, zum, zum externo. Precisamos ouvir aqui dentro, para poder decidir o que a gente vai fazer, qual é o uso que a gente vai fazer dos nossos recursos, sejam eles financeiros ou energéticos, tá bom? Porque é tudo a mesma coisa. Mas isso bloqueia quando a gente atrela de uma forma emaranhada, na dúvida. A gente cria um emaranhado energético em volta do nosso sistema financeiro. Nosso sistema de captação de recursos financeiros e de investimento financeiro. Onde a gente investe? Eu invisto em coisas agradáveis, que harmonizam o coletivo, que fazem bem para o meu próximo, que fazem bem para mim, para minha família. Então, elas são apenas ferramentas. E é só você que pode dizer. Vamos parar de ficar ouvindo, que às vezes as pessoas também falam e elas repetem coisas que elas ouviram também. A gente precisa saber o que é bom pra gente. A gente precisa escolher, fazer escolha, sair da dúvida. Eu sempre falo da dúvida, do emaranhado, porque às vezes a gente vê pessoas que passam uma vida inteira no emaranhado. Ou passam na dúvida por séculos, né? Sobre aspectos que a gente agora tem condição. A gente tem a ajuda de tantos irmãos, a gente tem os arcturianos e outros tantos irmãos que ajudam a gente a sair dessa cegueira, né, que a gente fala que esse despertar, para quem realmente nós somos, né? Que nós somos nós somos, em essência, a pura luz, potência, capacidades singulares. Mas no encontro, quando eu penso que eu sou parte do todo, que nós estamos compostos na mente do Criador, da mãe, pai, de tudo que é, a gente se encontra nesse ponto. Então, se existe alguém sofrendo, existe alguém passando fome, aquilo também vai atingir a minha realidade, entende? Então é isso, o convite para se conhecer é para servir mais, é para estar dentro das leis universais. Então uma delas é a lei do dar e receber. Eu não preciso me preocupar em ficar plantando e colhendo, se eu estou conectado com essa lei de dar e receber de forma espontânea, a partir da intenção onde eu me coloco, que é dos valores, que é do amor, que é do respeito, que é de desejar o melhor pela natureza e agir coerentemente. Porque não basta a gente saber, né? Saint Germain fala isso, que o saber em si, ele morre ali. A gente precisa saber para agir, para escolher, para decretar, para se posicionar, para ancorar quem nós somos e onde estamos atingindo, onde estamos vivendo.
onde estamos atuando com a nossa consciência. Essa força, sim, essa força que nós somos e que ninguém é, porque é singular, que se manifesta individualmente agora, nesse agora, é que nós precisamos dar vazão. Aí sim a gente tem autonomia mental, espiritual, para realizar, tá bom? Daí a gente pega na mão dos nossos mestres e a gente se torna ferramenta, né? E a gente se realiza nisso. Bom, então, eu falei que a energia é a gente que qualifica através dos nossos valores, né? Eu posso pegar o dinheiro, eu posso pegar um atributo, eu posso pegar mesmo, vamos supor, um painel, uma pintura, e a intenção que eu vou colocar ali é o que vai emanar, é o uso que eu vou dar para aquilo, é o que vai fazer fluir, tá bom? É o que vai expandir em benefícios, em vibrações, que vai atingir o outro, que vai curar o outro, que vai curar a mim mesma, né? Então são essas relações. Então, mas eu quero comprovações, eu quero da passividade, eu quero incorporar, eu quero canalizar. Então faça isso, mas tenha claro quais são as intenções. Tem métodos, mas você vai desenvolver o seu próprio jeito de fazer, tá? Você vai experimentar de coração aberto, porque eles vão te intuir também. Qual que é o jeito que se desenvolve melhor conforme a sua energia, o seu campo, tá? A gente emana o tempo inteiro, então a gente aprende também que todos os chakras estão ligados às nossas ações e às nossas atuações, né? Então o campo do que vê, do que fala, o que fala também tem a ver com a cocriação, tá bom? O nosso coração, com o que a gente sente também, principalmente, né, a morada da nossa alma, o nosso chakra cardíaco, está em conexão direta com todos os nossos chakras, inclusive coronário, né? Então tudo está conectado, a base, o nosso chakra básico, que enraiza a gente nessa força de vontade, porque não tem vivência sem a força da expressão da vontade aqui na terceira dimensão. A gente veio experimentar essa força, esse ancoramento. Então, eu não gosto daqui onde eu moro porque eu morava num lugar mais legal, que é o que eu falo às vezes para as pessoas, mas eu já me ancorei também aqui. Eu já dancei nesse solo, bati o meu pé no chão, que para mim também a dança tem essa força, né? O movimento, o corpo, a energia, a kundalini, né? Tudo se manifesta na expressão artística para mim. Então, bater o pé no chão, como fazem os índios, eu aprendi isso no meu parto natural. Eu precisei desse parto, porque eu tinha feito cesáreas, eu tenho 3 filhos aqui manifestados, 3 filhos encarnados. E eu fiz cesárea porque eu achava que era seguro e não sei o quê, mas teve um momento que a minha alma pediu um parto natural, porque eu sabia que também seria meu último parto. Eu queria viver isso, mas isso me ancorou absolutamente na terceira dimensão. Eu senti aquela força daquela Índia batendo o pé, daquelas experiências, remotas que eu já tive. E eu bati o pé porque o meu corpo tinha memória, sabe? A memória do corpo. O corpo, ele tem memória. Então, os nossos registros, a gente acha que o corpo é só um veículo. Não, o corpo é a sua expressão. Então, quando eu faço uma analogia com a arte, que se a pintura não é o artista, a tela ali, o painel pintado, mas é a expressão dele, assim é o nosso corpo. Só o corpo é quem nós somos? Não, mas é a nossa expressão. Então, como é que a gente utiliza dessa expressão para se alinhar a quem nós somos, a estar a favor de levar, de transmitir o que nós somos, né? Então, todos nós, independente do contato que você tem com a linguagem, o corpo, ele pode estar mais coerente na sua manifestação, eu digo na sua forma, nos seus gestos, no seu movimento, na sua fala, nas suas palavras, tudo que envolve a sua linguagem, de um modo geral, é coerente com quem você é, Então, eu precisei ancorar aqui. Para ficar aqui? Não é para ficar aqui. Eu não sei se eu vou ficar aqui quanto tempo, sabe? Eu estou morando nessa cidade há poucos meses.
mas para estar bem e fazer o trabalho que eu quero fazer em qualquer lugar. Porque eu estou aqui já, eu estou aqui comigo, então tanto faz. É óbvio que eu gostava do litoral, a água foi essencial para mim. Mas eu preciso viver outros processos, a expansão. Pode ser que eu volte para lá, pode ser que eu não volte. Mas eu não posso negar a minha experiência aqui, não agradecer por estar aqui e não me ancorar aqui. Eu preciso me ancorar também ao espaço, não ao planeta. É o meu pé bate no chão para sentir a Terra, a energia do nosso planeta. Então, como é que eu vou me comunicar com Gaia, com o espírito da Terra, como fazem os povos originários, os xamãs que já conheciam isso tão bem? Como é que eu me comunico com o espírito do meu planeta? Se eu não coro aqui agora, se eu reclamo de onde eu vivo, do meu chão, se o meu chão é de terra batida, ou se ele é de piso, ou se ele é de grama, não importa. Mas ele está lá, a terra está aqui embaixo. Então eu preciso ancorar, eu preciso sentar no chão, eu preciso de vez em quando estar descalça. Sentindo, entrando em conexão com o espírito da terra, o espírito da natureza, com a mãe, né? Com essa mãe maravilhosa. Então é isso. Você faz isso se você não tiver, se você estiver ouvindo o zum 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 do mundo, das pessoas falando. Não. Em alguns momentos você precisa desse silêncio, você precisa meditar por isso. Meditação é uma ferramenta fantástica de autoconexão, tá bom? E aí quando você se conecta individualmente com você, automaticamente você está se conectando com o todo, com o coletivo. Então a presença eu sou se manifesta, você se sente parte de tudo e se sente em qualquer parte. Não é bonito isso? Você entra em conexão no fundo do mar com os golfinhos, ou você nas estrelas, na sua casa, na sua família galáctica, não importa. Então a conexão é aqui. A mente tem que estar conectada com quem você é, o corpo conectado com quem você é. O que a gente chama de ego é uma falsa ilusão de quem nós somos, que funcionou desde a nossa infância para a gente se tornar consciente do indivíduo que manifesta aqui na terceira dimensão. Mas o ego trabalha através da segurança, né, de nos proteger. Então, se a gente não trabalha o ego como centro, como a criança, né, no egocentrismo, para poder crescer, para poder brotar a semente, né, e amadurecer, e daí ramificar, a criança cresce e permanece ali, semente tendo que ser nutrida, e ela não vai nutrir os outros. Então o ego, ele tem essa função, mas ele vai até um momento onde você começa a abrir, a amadurecer, sair de seu centro, para poder também regar os outros, as outras sementes, tá? Então esse é o movimento que a natureza nos ensina, a sair do ego, daquela falsa impressão de quem eu sou. Eu não sou o meu carro, eu não sou o meu status, a minha profissão, eu não sou a minha roupa, não sou o meu relógio, nem a minha maquiagem. Eu não sou, eu sou muito além disso. Eu posso estar com todos os acessórios correspondentes a quem eu sou. O carro que mais condiz com aquele transporte que eu preciso, com aquela mobilidade que faz sentido na minha vida. Mas eu também posso usar a bicicleta, em alguns momentos vai ser mais coerente, né? Eu posso usar também a roupa que me sinta preparada para ter a ação que eu preciso ter. Eu posso sentir uma roupa mais confortável. Enfim, qual é a sua intenção na escolha da sua roupa? Eu já passei por várias épocas da minha vida onde eu não tinha consciência disso, mas quando eu tive, na hora as coisas mudaram. Então, quando a gente faz a pergunta, qual é a intenção? Você não ouve mais a mente dos outros sobre a sua, porque você tem uma intenção. Você zela pela sua integridade, pela coerência, pela alegria, porque isso gera tanta alegria. Esse alinhamento de você com quem você é, o que você expressa, ele te alinha e te causa uma alegria, uma
satisfação, você entra naqueles estados, né, que os mestres falam, um estado pleno de ser quem você é maravilhoso. Requer ação, requer olhar, requer mudança. A mudança às vezes é dolorida porque você se desloca, às vezes, de situações, né? Eu tive que deixar a praia também, sabe? São muitas coisas, mas a gente começa a entender que depende da gente, não depende de mais ninguém. Então você começa a aprender que existe um fluxo, você tem uma tendência na vida a falar assim, tá, tem um processo, tem um fluxo, tem uma sincronicidade. Mas quem coloca você nesse fluxo, nessa sincronicidade, é você mesmo. São as suas escolhas, baseadas na sua intenção. Pô, a minha intenção é me amar. E quando você se ama, você ama tudo. Pô, a minha intenção é servir. Então você vai se amar para você servir. Porque se você se sentir em débito, com culpa, com remorso, achando que a vida te deve, que as pessoas te devem, que você precisa perdoar, como é que você vai servir? Como é que você vai ter esse ancoramento de como é bom ajudar, nossa, eu tenho ferramentas para ajudar, eu vou fazer cursos, eu vou me aprimorar, eu vou aprimorar meus talentos e vou espalhar, vou ajudar as pessoas, vou entrar dentro das leis, todas as leis universais. Estude as leis universais. Quando eu falo da chama trina, são mente, corpo e espírito. A chama trina, o poder, o amor e a sabedoria, né? A luz é a sabedoria. Eu preciso estudar, eu preciso saber. Ancorado com as minhas ações, com o meu amor, com como eu ajo comigo. Eu preciso me respeitar, eu preciso falar basta para algumas pessoas. Eu preciso dar um tempo de algumas situações que estão repetindo na minha vida. Eu preciso olhar para a minha família e ver o que tem de referência incrível ali, maravilhosa, que trouxe para a minha infância e me trouxe até aqui também. Mas tem referência que não foi legal, que os meus ancestrais estão vivendo e trazendo com eles e que vai para os meus filhos. E isso eu não quero, preciso parar isso. Como? Ressignificando, olhando corajosamente para isso. Ah, mas eu tenho medo. Encare. O medo, ele é uma ilusão. Você dá conta de lidar com todas as suas sombras, com todas. Não existe monstro maior do que você enxergar que o monstro era ilusão, é uma criação. Tá? O bicho-papão, que a gente morre de medo na infância, é uma criação mental. Se ninguém fala que existe bicho-papão na sua vida, não vai existir. Não tem bicho-papão, não existe. Não é? Se alguém não te fala de Papai Noel, que você acredita quando é criança, não existe. Então é bom a gente saber que a imaginação, ela tem um papel fundamental na cocriação. Tem gente que fala, eu só acredito vendo. Aí vem Jesus e desconstrói isso também, lá atrás. O que Jesus fazia? A gente precisa sentir para manifestar. A gente precisa pensar, a gente precisa cocriar para manifestar. Então, não é diferente nos fenômenos mediúnicos provocados. Quando eu estou lá no centro e bloqueio com a dúvida, o que eu preciso fazer para quebrar a dúvida, como eu falei lá atrás, no começo desse vídeo? Primeiro, eu preciso intencionar. Eu quero comunicar-me com o meu mentor, eu quero me comunicar com o meu superior, eu quero me comunicar, vamos supor, com Saint Germain, com Jesus, com Maria. Eu coloco a intenção, eu declaro. Daí eu não fico duvidando o que está acontecendo. Naquele momento eu tenho que silenciar minha mente, porque ela vai cocriar através da imaginação. Escuta bem isso sem nenhum tabu. O artista, ele utiliza a imaginação para criar. Todo mundo, em alguma medida, é artista, gente. Não esquece disso. É uma linguagem. Então, a partir da criação, que é o polo feminino, a gente atua em energias, polo feminino e masculino, como a energia da tomada. O feminino e o masculino nos polos, eles trabalham juntos, aliando a vontade com a criação para estabelecer algo, para criar algo.
Então a comunicação também dá dessa forma. O gatilho mental que a gente precisa para a mediunidade é da mesma maneira, é eletricidade pura. Os fenômenos espirituais são fenômenos elétricos também, que precisam desses dois polos. Então você começa no campo anímico que a gente fala, que é engatilhado pela imaginação. Por exemplo, eu estou num jardim. Isso você vai imaginar, você vai criar esse jardim. Agora, a partir disso, você está num estado mais elevado, daí a sua vontade aliada à sua imaginação do espaço, da ternura que você se coloca, da intenção amorosa. Então você começa a criar junto com a intenção, com a vontade, e aí de repente aparece ali um ser, de repente você é levado para algum lugar, daí, sabe, você se envolve no processo. Você se envolve colaborando com o processo. Agora, se você não se põe nesse colaborar com a sua vibração elevando, propiciando essa energia sendo criada, a partir de você e a partir dos seus mentores ou dos mestres, então isso fica travado. Esse processo não acontece. Ele vai até certo ponto e você fica ali trabalhando a favor? Não, você fica ali no emaranhado da energia que duvida. Daí não desenvolve. Claro que já aconteceu, por exemplo, materializações, os processos da mesa girantes com Allan Kardec, mesmo que ele não cria, ele estava ali com um olhar, mas ele tinha uma intenção. A intenção dele era estudar o fenômeno, então ele desejava ver o fenômeno. A vontade nesse sentido dele estava agindo também, fazendo com que aquilo não emperrasse, não atrapalhasse o processo ali mediúnico que estava correndo entre as médiums, né? Seja as irmãs Fox, não importa. Então acontecia um fenômeno de investigação, mas conectado também à vontade dos médiums presentes e à vontade do próprio Allan Kardec de decifrar esses fenômenos, porque ele era cético, né? O que não era mal, o que fez com que desse a validação dos fenômenos espirituais e se popularizasse, né? Se popularizou largamente no Brasil. Os espiritualistas estão há milênios, mas foi o espiritismo que trouxe essa popularização da espiritualidade, das questões dos fenômenos mediúnicos, da lapidação da moral, né? Então é isso, a imaginação a serviço da ação para a realização, tá bom? Nossa, mas tem médium que vai no centro, fica ali se enganando, né? No processo anímico que a gente fala. Mas esse processo anímico é maravilhoso para o autoconhecimento. Então a gente não tem que limitar a ferramenta mediúnica a um efeito exclusivo, imediatista. Não importa, muitas vezes o médium, quando ele vai lá para dar um passe em alguém, né, no final de uma palestra geralmente tem um passe ou um reiki, aquela energia, se você às vezes não está muito bem, ela também vai ser utilizada para você, não tem problema nisso, tá bom? Os seus mentores vão te... É a lei, ó, é a lei de dar e receber, você se coloca na lei. Então tudo que é abundante faz parte dessa lei. A prosperidade faz parte dessa lei. Então tem gente que quer receber, mas não quer dar nada de si, não quer dar o seu melhor, não quer oferecer o que você tem de melhor. Então se você vai cobrar ou não, tenha momentos que você cobra, porque você precisa. É o seu trabalho, como é que você vai sustentar a sua família? Ah, mas eu não posso cobrar, me sinto culpada. Então não cobre. Se você não se sente que faz sentido para você a ferramenta do dinheiro como uma ferramenta, se você ainda enxerga uma camada de culpa em termos de cobrança, busque o melhor valor, aquilo que cobrar será coerente com o valor que você dá para o seu próprio trabalho, com a sua própria realização, o que você precisa também, porque às vezes você não precisa de muito, às vezes você não tem uma família numerosa, não precisa de muito, não é? Então, busque o valor financeiramente do seu trabalho no seu coração.
Faça primeiro uma lista, quanto que eu preciso, o que que eu preciso investir, o que que é dinheiro de manutenção da minha vida, para minha alimentação, para tudo, para o exercício, para você dar manutenção na sua bicicleta, no seu carro, na sua casa. Ponha no papel, se organize dessa forma. Você vai encontrar a coerência, a paz no seu coração para lidar sem culpa com essa ferramenta, tá bom? A gente precisa olhar e falar disso, porque são muitos e muitos séculos desse peso atrelado à ferramenta do dinheiro, você sabe disso. São questões familiares assim de séculos que precisam ser vistas com clareza, sem tabu. A mesma coisa as questões sexuais. Se você enxerga o sexo como culpa, como é que você vai associar o sexo à sua Kundalini, ao movimento sábio da própria serpente interna de força de cocriação, que é a sua conexão do seu alinhamento com o todo? Ah, mas o sexo te alinha? Sim. Uma vida sexualmente bem equilibrada, bem harmonizada, ela também é ferramenta. Ela também é ferramenta de harmonia, de cocriação, de paz, de propiciar ao outro o amor e receber o amor. Então, depende da intenção. O sexo também é intenção, não é? Então, conheça você, conheça os seus propósitos a partir das suas intenções. Se pergunte, tá bom? A escolha da casa, do seu mundo, né? O seu particular, a escolha de olhar para a sociedade e desejar fazer uma mudança social. Entender que não existe só o capitalismo, por exemplo. Tem tanta gente que tem um coração enorme, que deseja que todos possam ter os mesmos direitos, né, usufruir das mesmas ferramentas na matéria, né? E é isso. Então, a gente precisa ativar a chama trina através da nossa autonomia, tá bom? Olha, eu dei um apanhado geral, falei de mediunidade, falei de autoconhecimento, falei de propósito, falei da autonomia. E é assim que a gente trabalha nas nossas terapias. Não tem como ficar separando as coisas. Então, às vezes, se você chega até mim com a intenção de trabalhar um aspecto, a gente trabalha aquele aspecto prioritariamente. Mas depois a gente vê que por detrás dele ou tem uma desvalorização de si mesma, ou tem uma emoção que não foi bem qualificada, uma comparação que alguém fez na infância, ou a sua própria relação consigo mesma ou com alguém da sua família, ou não importa. Sempre vão surgir coisas que a gente harmoniza, e às vezes harmoniza uma coisa que desencadeia harmonizar tudo, tá bom? É assim. São muitas maneiras de você se conhecer, tá? Mas eu fortemente aconselho a meditação. Busca pela meditação guiada. Eu indico muito um canal que durante anos e anos eu usei, que é o Quinta Dimensão, com 2 T's, que é da Audrey. É maravilhoso. Tem outras também, tem outras fantásticas, quando você já está mais alinhado. Sacerdotisa Kepri, eu vou pôr o link para vocês. É um canal maravilhoso, tem meditações fantásticas. Indiquem aí outras meditações, tá bom? Se você quiser nos comentários, ajuda muito. As pessoas, elas deixam comentários para mim e você pode indicar também o que foi bom para você através dos comentários, tá? Deixa lá. Fala, eu indico tal meditação, põe o link. Se não der para a pessoa linkar diretamente, ela copia e cola depois. Mas faça isso. Me conte como é que está o seu processo, tá? E se você me procurar apenas para receber vibração, toda vez que você entrar em contato no meu WhatsApp, eu já coloco o nome na vibração, tá bom? Independente se você vai querer fazer qualquer tipo de tratamento, de terapia, seja da geometria sagrada ou da imersão do eu sou sagrado, não importa, tá? Faça o seu movimento, que for coerente para você, que for possível para você. Entenda que se há limitações, elas precisam ser respeitadas, mas compreendidas para você expandir. Um avião, né? Ele é pilotado por alguém com experiência. Então, se você
vai pilotar, primeiro você vai fazer o quê? Que é um simulador, né, do voo. Você não vai sair já pilotando o avião, você vai simular. Então não existe limite, não existe erro na nossa vida. Tudo é experiência. Se você fez qualquer coisa que você não consegue se perdoar, você vai conseguir se perdoar. Porque a nossa essência, ela é divina. A nossa essência, o nosso ser sagrado, ele está aqui pulsando, pedindo amor para poder ser útil, pedir passagem para ser, para estar no mundo, tá bom? Então esse é o caminho, é da expansão, não é da limitação, tá bom? Um forte abraço, espero que vocês aproveitem esses conteúdos. Beijos, até mais.